Hoje, conforme a gente falou pela manhã, vamos estar falando sobre um tema que eu tenho pensado muito nesse tempo e lido alguns textos bíblicos a respeito do mover de Deus. E hoje nós separamos um tema com o seguinte título: O Deus que move as águas. O Deus que move as águas. Grave isso no seu coração, na sua mente, aqui nesta noite. E nós vamos ler alguns textos. São 4 textos bíblicos que vamos ler, não agora, por hora vamos ler apenas um. E o primeiro texto que vamos ler está lá no livro do Êxodo, no capítulo 14. Êxodo capítulo 14, leremos alguns versículos apenas do 13 ao 15 e também o versículo 21. Então, Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 15 e também o versículo 21. De 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, é certo de que nesse tempo que estamos vivendo, não é que nós já não podemos mais chamar de pós-pandemia, gostaríamos, né? Mas dado aí as circunstâncias, a pandemia continua e nós muitas vezes, né, estamos meio assim como que com medo, as pessoas ainda estão temerosas e não é nada absurdo isso, porque nós somos humanos e como humanos, evidentemente somos ansiosos, temos problemas diversos, sobretudo, muitas vezes o medo tenta tomar conta da gente, de modo que a gente fica sem saber o que fazer. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a solução para os problemas do nosso dia a dia. Mas o fato também, meus irmãos e irmãs, é que desde os tempos antigos, isto é, desde lá do povo de Israel, desde aqueles tempos onde o Senhor livrou o seu povo, que nós vemos Deus fazendo milagres, realizando prodígios, fazendo coisas que as pessoas ficaram ali aterrorizadas, enquanto outros ficaram maravilhados. O fato é que o nosso Deus, esse Deus que nós servimos hoje, é o mesmo que lá no passado realizou tantos prodígios, tantos milagres. Mas será o que é milagre? Às vezes nós pensamos no que seja um milagre. Um milagre, na verdade, é aquilo que você não pode fazer e que Deus faz por você. Bem, você não pode dar ar nos seus pulmões, então se você está respirando, é milagre. Você não pode fazer chover e se chove, é milagre. Você não pode fazer o sol brilhar pela manhã, e se o sol brilhar, é um milagre. Mas também você não pode curar a sua enfermidade, e se ela for curada, é milagre. Então os milagres que na verdade nós atribuímos, né, a milagre é porque é aquilo que eu não tenho a menor condição de fazer. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que depende de mim e de você, Deus permite que eu e você façamos. Então o nosso Deus, Ele acaba desejando que nós sejamos proativos em fazer alguma coisa, em tomar atitude. Muitas vezes é muito mais cômodo para nós ficarmos no nosso cantinho, ficarmos na nossa zona de conforto, ou por vezes ficar apenas murmurando: por que, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes somos incapazes de tomar atitude, de dar o primeiro passo.
Pois bem, você vai lembrar dessa história do povo hebreu. Essa história é a história da libertação do povo de Israel, da opressão lá do Egito. Deus trabalhou na vida de Moisés desde o seu nascimento, planejou isso na eternidade e executou através de Faraó, através da filha do Faraó, através da mãe de Moisés, através da irmã de Moisés. Então Deus executou todo um plano de salvação e libertação para o seu povo, um plano minuciosamente programado, elaborado pelo nosso Deus. E Deus então faz isso. Deus tira o povo lá das garras de Faraó, com mão forte, segundo diz as Escrituras, com um braço poderoso, e faz com que o povo agora deixasse de ser um povo oprimido, deixasse de ser um povo escravizado. Mas você se lembra que quando o povo sai do Egito e o primeiro obstáculo que eles enfrentam é o Mar Vermelho, e a primeira coisa que eles começam a fazer é o quê? Murmurar. A primeira coisa que eles começam a fazer é murmurar. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que a murmuração é considerada, é comparada como o pecado da feitiçaria. Pastor, mas o que é murmuração? A murmuração é aquele momento em que você não entende, não se satisfaz, é o momento em que você reclama de Deus, reclama contra a situação que você está vivendo e começa a achar que Deus não está mais no controle da sua vida. E aí você começa a murmurar, e começa a reclamar, e começamos a deixar de crer no poder desse Deus que nós servimos e amamos. Observe que quando o povo de Israel, ele chega diante ali do Mar Vermelho, eles começam agora a reclamar com Moisés. Eles começam a reclamar porque agora eles estavam vendo que a situação era difícil. Atrás já vinha Faraó com o coração endurecido. Observe que o texto diz no versículo 8, que nós não lemos, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Deus. Pode parecer estranho Deus fazer um negócio desse, para que o povo então fosse perseguido, mas Deus não havia livrado aquele povo, e agora Deus faz com que Faraó os persiga. É verdade, porque Deus queria provar a fé daquele povo, Deus queria provar se eles realmente estavam em condições de chegar à terra que manava leite e mel, aquela terra tão prometida. Mas o povo começou a murmurar. Olha bem o versículo 12: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que povo ruim, olha que povo ingrato. E nós muitas vezes também não somos ingratos, ou algumas vezes também não somos ingratos. Deus nos dá tudo o que nós precisamos, nos dá veste, abrigo, pão de cada dia, emprego, saúde, nos dá uma família abençoada, e mesmo assim, nos primeiros problemas que enfrentamos, ao invés de dar graças a Deus por tudo, nós murmuramos. Por quê, Senhor? Ah, Senhor, comigo não. Pode acontecer qualquer uma comigo. Que isso, Senhor? O Senhor não está mais me vendo? O Senhor não está mais pelejando por mim? E aquele povo começa agora a murmurar. Aquele povo começa a reclamar. Meus irmãos, um povo que a Bíblia considera-os um povo de dura cerviz. Quantas vezes Deus abençoou, quantas vezes Deus renovou a aliança com aquele povo, e aquele povo quebrou a aliança. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Ao ponto de Deus enviar o seu Filho Jesus, para que fosse uma aliança derradeira, definitiva, para que não houvesse mais quebra de aliança, porque agora não depende mais de mim e nem de você, o fazer alguma coisa para que a salvação ela seja uma realidade na nossa vida. Por isso pensar no Deus que move as águas.
Nesta noite eu queria compartilhar com vocês sobre este tema, à luz desse texto e de outros que vamos ler daqui a pouco em cada ponto, para que você possa observar que o mesmo Deus que lá no passado livrou a Israel das mãos de Faraó, movendo as águas daquele mar. Observe que o vento soprou naquele mar a noite inteira. Então não foi aquele negócio de pozinho de pirim-pim-pim, não. Sabe, igual a gente ouvia no passado nas histórias em quadrinhos ou nos desenhos animados. Simplesmente quando Moisés, ele faz aquilo que Deus mandou fazer, então não foi de um instante que o mar se abriu, igual muitas vezes a gente prega por aí, ou ouve pregações. Na verdade, durante a noite inteira, depois que Deus deu a ordem, a noite inteira o vento soprou naquele lugar, e aí sim, pela manhã, o que acontece? O mar estava dividido, e diz o texto aqui que estava seco, então Deus faz ali um milagre muito grande, e o que me chama a atenção é que Deus diz, e Moisés fala para o povo, então, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Meus irmãos, algo que é difícil na vida do crente é se aquietar. O aquietai-vos aqui tem a ver com descansar. O aquietai-vos aqui tem a ver com você simplesmente confiar no Senhor. Olha, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, eu estou no controle. Olha, fique tranquilo. Olha, fique em paz. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, fique em paz, eu continuo no controle. É esse aquietai-vos. Tem tudo isso aí nesse bojo, nesse contexto do aquietai-vos e calai-vos diante do Senhor e vede o livramento que o Senhor vai dar para cada um de nós. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos no Deus que move as águas. Na Bíblia, você vai encontrar outros textos que vão falar também dessa questão de Deus mover as águas em alguma situação. E eu começo a pensar, e nesse texto de Moisés, nesse texto aqui do Êxodo, eu quero pensar a primeira coisa, que o Deus que move as águas, Ele faz isso quando cremos, ao invés de murmurar. Esse é o nosso primeiro ponto, sabe? Quando nós cremos no Senhor ao invés de murmurar. Observe que aqui, quando Moisés diz aquietai-vos, está falando assim, olha, creia. Aquietai-vos está dizendo, olha, não duvide. Olha, Deus vai fazer. Olha, estes egípcios, vocês não vão ver eles nunca mais. Mas espera aí, Moisés estava falando de algo que ele mesmo ainda não tinha visto. Moisés, na verdade, não tinha ouvido de Deus que Deus iria matar todo o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Mas ele, com fé, crendo no Senhor, ele diz, olha, estes egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão vê-los. É fé, é crer no Senhor. Meus irmãos, o Deus que move as águas faz isso quando cremos, ao invés de murmurar. Mas eu gostaria que você pensasse nesta noite, quais são as águas que estão impedindo você de receber a bênção que Deus tem para você. Porque aqui neste contexto e nos demais que vamos ler, são contextos onde as águas aqui são na verdade um impedimento. As águas aqui são os problemas daquele povo naquele momento. A água do Mar Vermelho ali naquele momento era um impedimento, era um problema para eles. Eles precisavam transpor aquele lugar. Eles precisavam passar para o outro lado, porque era do outro lado que Deus tinha a bênção para eles. Mas agora aquelas águas eram um problema para eles. Meus irmãos e irmãs, o Deus que move as águas, Ele faz isso quando nós realmente continuamos com a nossa fé firmada no Senhor. Isto é, o Deus que elimina os problemas, o Deus que resolve os nossos problemas, o Deus que nos abençoa, faz isto quando nós cremos ao invés de murmurar. Meus irmãos, há muito crente murmurador, não é verdade? Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço um monte de crente que murmura. Aqui na nossa igreja não tem nenhum não, tá? Mas eu conheço um monte por aí que é crente murmurador, sabe? Quer ver um momento que você está murmurando? É quando você está no culto, em algum momento você faz assim, ó. Olha lá o irmão. Olha lá, irmã.
Está reclamando. Já parou para pensar que esse simples gesto, você está reclamando sempre de alguma coisa? Ninguém faz esse gesto se você não estiver reclamando de alguma coisa. No mínimo criticando alguém. Não é verdade? Então pare para pensar se em algum momento nós também não estamos como aquele povo de Israel. O problema está diante de você, e ao invés de fazer o que Deus mandou fazer, lembra do que Deus mandou fazer? Está lá no 21. Olha só, Deus mandou que eles marchassem, está no verso 15. Marchem. Olha, fala para aquele povo, olha, marcha. Mas peraí, marchar para onde, Moisés? Você está com problema? Sabe, imagina aquele povo, já que estavam murmurando, eu imagino quantos deles não reclamaram com Moisés assim: ei, ps, rapaz, você está com mais de 80, né, coitado? Você já não está mais batendo bem na cabeça. Porque marchar para onde, rapaz? É o mar ou é Faraó? Vou marchar para onde? Meus irmãos, Deus nunca nos chamou para retroceder. Já pararam para pensar nisso? Deus nunca nos chamou para voltar para trás. Deus nunca nos chamou para voltar às práticas do velho homem. Pelo contrário, diz para nós olharmos para frente, para nós seguirmos em frente, para nós olharmos para o alvo, para prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, neste momento aqui, o povo precisava crer no Senhor. E quando Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, não precisa clamar não. Por que você está clamando a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Que marchem. Eu imagino muitos ali, né, falando para Moisés coisas terríveis. Definitivamente, Moisés, você não pode ser mais nosso líder. Como você está mandando a gente marchar, que é o mar vermelho, nós não temos barco, não temos nada, marchar para onde? Marchar para onde? Com filhos, filhas, animais, com carruagens, com um monte de coisa. Como é que vamos marchar? Mas diz aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, aqui, na verdade, Deus está falando para aquele povo, olha, e para Moisés: diga ao povo de Israel que creia. Diga ao povo de Israel que faça acontecer. Diga ao povo de Israel que continue no propósito. Diga ao povo de Israel que não retrocedam, que não voltem. Diga ao povo de Israel que eu continuo sendo Deus deles. Ah, meus irmãos e irmãs, o Deus que move as águas faz isso. Eu não sei quais são as águas que Deus precisa abrir hoje na sua vida. Eu não sei qual é o tamanho do mar que você precisa enfrentar e atravessar. Mas uma coisa eu sei: se você crer, Deus irá mover essas águas. Se você crer, Deus pode tirar os impedimentos. Deus pode realmente fazer milagre na vida daquele que crer e espera nele. O problema, meus irmãos e irmãs, que esse esperar nele não é um esperar apático, não é um esperar sentado ou numa rede aguardando as coisas acontecerem. Não, é um esperar crendo no Senhor, mas também sendo proativo, fazendo alguma coisa. Eu gosto muito da palavra oração, porque ela tem ali algo importante, que é a ação. Você vai orar, mas agir. Orar somente não basta. Precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Não é que você precisa dar uma ajudinha para Deus, não é isso. Mas é que você precisa ser proativo na obra do Senhor. Faça a sua parte na obra do Senhor. O Deus que move as águas quando cremos, ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, pensando: Deus não vai fazer, Deus se esqueceu de mim. Tanta gente, né, que vive se martirizando, se vitimizando. Quanto crente se vitimizando: eu não vou por isso, eu sou o mais humilde dos servos, sabe? Então pare de se vitimizar, tome atitude para poder ser abençoado pelo Senhor, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Mas também quero ler o segundo texto. O segundo texto está no livro de Josué. Mais uma vez você vai ver uma história do mesmo povo, mas agora, daqueles que passaram e atravessaram o mar vermelho, somente dois, Josué e Calebe. Lembram disso? Agora, aqueles que estavam lá nas primeiras águas, lá do Mar Vermelho, todos ficaram pelo caminho. Por quê? Porque todos murmuraram contra Deus.
E o Senhor não tolera a murmuração. O Senhor não tolera a desobediência. Por isso é importante você observar agora o que diz o texto de Josué 3, versículo 15 e 16. Diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Meus irmãos, olha que interessante. Esse episódio já é um pouquinho diferente. Lá, Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Agora, o povo está diante de novo de uma mesma situação ou semelhante. Mas agora não era um inimigo atrás deles, porque não tinha mais Faraó. Mas agora eles sabiam que do outro lado estava a terra sonhada, a terra prometida, o lugar que manava leite e mel. E para que eles pudessem agora tomar posse daquela bênção, eles precisavam agora atravessar o Rio Jordão. Mas o Rio Jordão, diz o texto que lemos agora, estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Era a época da cega, era a época da colheita, então estava tudo transbordando, porque isso acontecia em todos os anos. E aí, aquele povo agora tinha mais um desafio. Mas aqueles que estavam ali, haviam ouvido dos seus pais, dos seus avós, o que Deus havia feito lá naquele texto, lá naquele tempo, lá no Êxodo. Eles conheciam a história, porque justamente Deus preservou a história, passado de pai para filho, a chamada tradição oral. E agora aquele povo que está ali, apesar de não terem passado por tudo aquilo, agora aquele povo está diante das águas. Mais uma vez, Deus precisa mover as águas. Mais uma vez, Deus precisa tirar o impedimento. Mais uma vez, Deus precisa fazer alguma coisa. E você se lembra o que Deus falou para Josué logo no início do texto, logo no início do livro de Josué? Por várias vezes diz: não temas. Por várias vezes disse: olha, esta coisa aí é da sua incumbência. É você quem vai fazer. Meu servo Moisés está morto. Agora toma tu e este povo aí e vamos atravessar esse Jordão. Você vai guiar esse povo agora, meu servo. E era preciso agora uma coisa: era preciso coragem para enfrentar os desafios. Agora não mais simplesmente crer. Também precisava crer, é claro. Mas agora era preciso ter coragem para enfrentar os desafios. Agora o desafio era um rio caudaloso, um rio transbordando nas suas ribanceiras. No mar talvez alguém se aventure, quem sabe nadar bem, não é? Se for uma distância curta, eu vejo pessoas atravessando a Baía de Guanabara, nadadores atravessaram o Canal da Mancha e outros lugares. Mas eu nunca vi alguém falar assim: vou atravessar um rio que está transbordando de enchente. Já viu alguém atravessando o rio Paraíba do Sul? Aqui, quando ele está transbordando, quando ele está com correnteza forte, nunca vi ninguém se atrever a fazer isso. Mas é preciso coragem. Observe, meus irmãos, que no capítulo 3, então, Deus dá ordem para Josué, agora não mais para o povo todo primeiramente, mas para os sacerdotes, para um grupo seleto de pessoas, aqueles que deviam carregar a arca da aliança. Fala assim: olha, agora você vai falar para eles para marcharem em direção ao rio Jordão. Mas diz para eles que quando a planta dos pés, dos primeiros que carregam a arca, estiver lá e tocar nas águas, as águas vão parar as que vêm de cima. Irmãos, precisava ter coragem para fazer isso. Se fosse eu, acho que eu não faria, não. Fosse hoje, não sei não. Primeiro que eu não sei nadar. Segundo que nadar não adianta muito no rio transbordando. Não é verdade? Não adianta muito.
Então aqueles homens, ainda carregando o peso da arca que era feita de madeira com ouro, era um peso tremendo, eles estavam ali, agora eles tinham que colocar a planta dos pés, era preciso agora exercer coragem. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós, diante das nossas adversidades, ficamos paralisados, sabe? Paralisados de medo, de pânico, não conseguimos dar um passo. Ou muitas vezes o medo toma conta de tal maneira que preferimos ficar no nosso cantinho. Eu não vou fazer nada porque eu não dou conta. É bem verdade, meu irmão e minha irmã, que sozinho nós não vamos dar conta. É verdade que sozinho a gente não consegue. Mas aqui havia uma ordem expressa de Deus. O Deus que move as águas faz isso quando temos coragem para enfrentar as águas. Era preciso que eles marchassem mais uma vez. Era preciso que aquele primeiro desse lá o passo e molhasse os seus pés. E o texto que nós lemos de Josué diz que quando isso aconteceu, quando os pés se molharam na borda das águas, na borda, pararam-se as águas que vinham de cima. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus também pode fazer isso hoje na sua vida. Ele pode parar o problema, Ele pode sanar a enfermidade, Ele pode parar a angústia, Ele pode parar a tristeza, assim como parou aquelas águas que representavam também ali mais um desafio para o povo de Deus. Também Deus agora pode sanar a sua adversidade, o seu problema, fazer você transpor o rio talvez da amargura, da tristeza, da adversidade, da falta de fé, do desemprego e tantas outras coisas. O que tem afligido o seu coração nesse tempo, meu irmão e minha irmã? O que tem se tornado uma barreira intransponível para você? Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Talvez muitos de nós tenhamos aí os nossos Jordões para atravessar. E a ordem de Deus é marchar. Coloca o pé. Tem que molhar o pé nas águas. Sabe, Deus fala, eu vou fazer, mas molha o pé na água. A gente quer que Deus faça sem a gente fazer nada. Irmãos e irmãs, a bênção de Deus é para todos, sim, é para nós, seus filhos, mas nós precisamos ter coragem. Porque de nada adianta eu ficar no meu cantinho lá, com medo, angustiado, amargurado, sabe, me ressentindo de tudo, de todos, quando na verdade o Senhor quer que nós enfrentemos os nossos gigantes, os nossos medos, os nossos desafios. Mas também há um outro episódio interessante nas Escrituras, eu quero ler também esse texto. Como eu disse, são 4 textos, e agora é o texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Se você está usando a Bíblia, você pode abrir, se não, vai estar também no telão. Este episódio também é algo interessante. Esse episódio é o episódio de Naamã. Naamã, você sabe que ele era comandante do exército do rei da Síria, um homem importante, poderoso, um homem que mandava e a pessoa obedecia, mas que quando ele chegava na sua casa e que ele retirava aquela armadura, ele era um homem leproso. Imagina, irmãos, alguém leproso, sabe, naquela época onde a lepra não tinha cura, naquela época onde a lepra consumia as pessoas. Eu não sei se você já conheceu alguém com hanseníase, mas as pessoas vão perdendo as pontas dos dedos, as pontas dos dedos dos pés, vai perdendo essa parte da orelha, muitas vezes perde parte do nariz. É uma coisa terrível. Aquele homem era um homem leproso, mas quando estava diante do seu exército, ele então estava lá paramentado com a sua armadura, as pessoas não percebiam. Mas quando ele chegava em casa, tirava aquela armadura, aquilo era um martírio para aquele homem. Devia doer para colocar aquela armadura, devia doer para tirar, sabe? Era um caos na vida daquele homem. E ele não era um homem crente, ele não era do povo de Deus. Ele era um homem de guerra, um herói de guerra, mas o texto do versículo 1 diz, porém leproso.
E eu quero ler então o 15 e o 16, que diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como diz o Senhor, em cuja presença estou, jamais aceitarei coisa alguma. Agora vamos ler antes um pouquinho, versículo 10 e também o 14. O 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Meus irmãos, aqui agora um desafio mais uma vez das águas. Olha, você vai mergulhar lá. Você vai mergulhar no Rio Jordão. Nesta época, o Rio Jordão já não era mais tão limpo. O Rio Jordão já não era um rio que você pudesse tomar banho em qualquer lugar. Tanto que no texto todo você vai ver que Naamã, ele diz: olha, mas em outro, aqui na minha terra, aqui na Síria, em outros lugares, há rios muito mais limpos do que o Jordão. Eu não posso mergulhar aqui perto da minha casa, que o rio aqui pelo menos é limpinho. É como se fosse hoje alguém mergulhar aí no nosso canal, né? Imagina, vai lá e mergulha no canal de Campos ali, Campos Macaé, como é que você vai ser curado? Olha o desafio. Aquele homem agora estava diante de um desafio. Mas o Deus que move as águas faz isso quando obedecemos sem duvidar. Quando obedecemos sem duvidar. Naamã tinha tudo para falar, para mandar prender o homem de Deus, Eliseu, mandar prender Geazi, mandar fazer ali uma arruaça, porque ele era um homem importante. Mas ele, apesar de ter cogitado a hipótese de estar lá diante do profeta e falar um monte de bobagem, ele foi orientado por alguém dizendo: mas espera aí, Senhor, já viemos até aqui. Peraí, se mandasse dar aí toda a sua fortuna, você daria? Daria, claro que daria. Então, só falou para mergulhar 7 vezes. Mas olha que interessante, que eu fico tentando visualizar, meus irmãos, é quando aquele homem descrente começa a mergulhar e sair lá do Rio Jordão. Porque só na 7ª vez o milagre aconteceu. Era preciso obediência. Era preciso obediência. Quantas vezes, eu imagino que na 1ª, 2ª, 3ª, até a 6ª, ele deve ter murmurado bastante. Ele deve ter feito aquilo ali muito chateado, apesar de fazer. Mas muito chateado, porque ele saía da água, nada. E talvez alguém do lado dele, do lado de fora da água, falando assim: ei, falta uma. Faltam 2, faltam 3, quem sabe. Mais uma vez, vai, não desiste não. É o que Deus está falando para você hoje, meu irmão. Mergulhou a 1ª vez, Deus está movendo as águas. Mergulha de novo, obedeça. Mergulha uma 3ª vez, obedeça. Mergulha até a 7ª vez, obedeça. E diz o texto que nós lemos que quando ele saiu da 7ª vez de mergulho, então ele estava restaurado. Não era um homem crente, não era um homem temente a Deus, mas decidiu no seu coração obedecer. O Deus que move as águas faz isso quando obedecemos sem duvidar. Muitas vezes, meus irmãos, nós duvidamos do poder de Deus, duvidamos do que Deus está fazendo, duvidamos das promessas de Deus. Mas alguma promessa de Deus falhou? Não. Então as promessas que Deus tem para você não vão falhar. As promessas que Deus tem para a igreja não vão falhar. Se Deus colocou algo no seu coração, mas primeiro tenha certeza de que foi Deus. Porque não se engane, o inimigo também tem palavra, né? Ele sopra no ouvido. Então não dê ouvidos às vozes estranhas, mas dê ouvidos à voz de Deus. E se Deus falou, Ele cumprirá, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Mas eu quero mostrar o último texto para você. O último texto está lá em João. João capítulo 5. Esse texto, irmãos, para mim é o que mais me chama a atenção na Bíblia em relação ao mover das águas, sabe? Porque lá em João capítulo 5, estava lá um pavilhão e um lugar chamado Tanque de Betesda. Esse lugar é um lugar, assim, de uma condição muito especial, porque para lá ia multidão de pessoas, mas eu quero ler de 1 a 5, diz assim a palavra: passadas estas coisas havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia, presta atenção nesta palavra, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos no tanque. 38 anos naquele lugar. Eu, há um tempo atrás, fiz uma pesquisa sobre o tanque de Betesda, e se você colocar lá no Google, você vai ver umas fotos, umas imagens muito interessantes, porque o local ainda existe, porém, já só as ruínas, né? Mas dá para ver como era, dá para você notar ali o que havia naqueles espaços ali, e realmente era um espaço muito grande, cabiam centenas ou milhares de pessoas naquele lugar, e era um lugar onde as pessoas tinham uma crença. Havia uma crença, ou havia uma crendice, né? Havia algo ali em torno daquelas águas, que as águas elas eram agitadas, e o texto diz que apenas uma pessoa, olha só, uma pessoa, o primeiro que mergulhasse, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E aquele homem ficou ali 38 anos, até que um dia Jesus visita aquele lugar. E quando Jesus visita aquele lugar, conhecendo a história daquele lugar, porque Jesus não era a primeira vez que ele estava em Jerusalém, conhecendo a história daquele povo, Jesus também conhecendo o coração daquele povo, agora como Deus falando disso, então Jesus olha para aquele homem, e ali Jesus se compadece daquele homem. Observe que ele estava há muito tempo naquela situação, e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer resolver o seu problema? Você quer ser curado? Está aí no versículo 6. O final do versículo 6 é esta pergunta: queres ser curado? Pode ser uma pergunta meio tola, né? Porque uma pessoa com 38 anos, paralítico, num lugar que existe aí, todo mundo querendo cura. Cegos, coxos, mancos, paralíticos, aleijados, todo mundo estava ali, surdo, mudo, leprosos. Pessoas que queriam receber a bênção de Deus. E estavam esperando alguém mover as águas. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos assim, esperamos para Deus fazer alguma coisa, mas Deus não nos chamou para essa espera. Essa espera deste texto é uma espera maligna. É aquela espera, simplesmente, cruzei meus braços e estou aqui há 38 anos, e você percebe que quando Jesus perguntou, queres ser curado? Qual foi a resposta daquele homem? Em vez de dizer assim, Senhor, é claro que eu quero, é só o que eu quero, é só o que eu desejo, a bênção de poder andar. Ao invés de dizer isso, o que ele diz? Senhor, quando eu vou, alguém vai na minha frente, alguém desce, eu não consigo, não tem ninguém que me coloque lá. Meu irmão e minha irmã, parar com esse negócio, se martirizando, se vitimizando, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz. É Deus quem move as águas, mas nós precisamos agir. Meus irmãos, o Deus que move as águas, lembre-se, primeiro, quando cremos ao invés de murmurar. Segundo, quando temos coragem para enfrentar os nossos desafios. Terceiro, quando nós obedecemos sem duvidar. E por último, quando temos fé no Deus que faz. Quando temos fé no Deus que faz. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que age.
é o Deus que faz acontecer. Não é um Deus que abandonou a sua criação. Não é o Deus que simplesmente está lá do seu céu e olhando para nós, sofrendo, e Ele não faz nada. Pelo contrário, é um Deus presente, é o Emanuel, e Ele está a todo momento nos abençoando. Mas Ele move as águas, sim, mas quando nós temos fé. Aquele homem estava 38 anos lá porque ele não cria. Ele não cria. Porque quando Jesus fala com ele, ele dá desculpas. Ele começa a se martirizar, se vitimizar. Ah, eu não consigo. Ah, aqui, olha a minha situação, Senhor. Olha bem. Ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou me arrastando, desce outro antes de mim. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Não. Perguntou, você quer ser curado? Essa foi a pergunta. Muitas vezes a gente está assim, alguém faz uma pergunta, né? A pessoa dá uma volta, né? Tem gente que é muito prolixo, né? Você faz uma pergunta, a pessoa dá uma volta para responder, né? Coitado dos professores que corrigem prova, né? Tem aluno que escreve, você fala assim, ó, só em 5 linhas, não é isso? Aí o aluno faz um texto desse tamanho, né? Então, mas é preciso aprender a responder o que Deus está perguntando. E nesta noite, Deus está perguntando para você, meu irmão e minha irmã, qual é o teu Jordão? Qual é o teu tanque de Betesda? Isto é, o que está te impedindo de prosseguir? O que está te impedindo de receber as bênçãos que Deus tem para você? O que está te impedindo de dar o primeiro passo em direção às águas? Elas podem se abrir, mas você precisa tocar nelas. Deus pode curar, mas você precisa ter fé. O nosso Deus está perguntando hoje para você, não simplesmente queres ser curado, mas o que você está precisando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor? O que você está vivendo? Ah, pastor, espera aí, mas Deus sabe o que eu estou vivendo. É verdade. Mas Ele fala, pedi e dá-se-vos-á. Deus conhece? Conhece. Mas Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente fale, que a gente declare. Sabe, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu desejo ser abençoado nesta área, Senhor, mas olha, eu quero fazer alguma coisa, mas às vezes me sinto incapaz. Senhor, tem uma muralha aqui, Senhor, tem um gigante que está me afrontando o tempo todo. Senhor, tem um mar vermelho que eu não estou conseguindo passar. Ah, Senhor, o Rio Jordão está transbordando, não dou conta. Ah, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Meu irmão e minha irmã, você não precisa de tanque de Betesda para receber a bênção de Deus. Você não precisa que anjo nenhum venha mover água nenhuma, porque o Deus que move as águas faz isso por você. Mas nós precisamos é crer, nós precisamos é buscar a Deus. Não dá para ficar na nossa zona de conforto, achar que Deus vai fazer independente da gente. O que Deus faz e tem feito independente de nós é a nossa salvação, e eu louvo a Deus por isso, porque se dependesse de nós, olha, nós estaríamos condenados. Mas, para que você tenha realmente do Senhor a vitória naquilo que você está empreendendo, você precisa empreender. Deus não vai abrir aquele negócio para você, Deus não vai tocar o seu comércio para você, Deus não vai tomar o remédio por você. Ah, eu quero ser curado, mas não quero ir no médico. Vai morrer. Posso fazer. Ah, eu quero ser abençoado, mas não dou passo nenhum. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos agir. Ah, Senhor, eu quero que a nossa igreja cresça. Então o que temos que fazer? Trabalhar, evangelizar, participar dos pequenos grupos, participar dos trabalhos da igreja, vir às reuniões de oração para clamar ao Senhor de joelho, se for necessário e possível. Sabe, é participar, é estar engajado na obra. Meus irmãos, a coisa não acontece se nós não colocarmos a mão no arado. A coisa não acontece. Então, nesta noite, eu quero que você pense no Deus que move as águas. Moveu as águas lá do Mar Vermelho, com vento, olha só, com vento, noite toda, mas foi com vento. Moveu as águas e parou as águas de um rio caudaloso, com o poder dele, com o poder dele. Moveu as águas, sabe, lá quando curou Naamã.
moveu as águas quando curou aquele homem, sem precisar mergulhá-lo, o outro, o paralítico de Betesda. Por quê? Porque o Senhor quer que nós façamos alguma coisa. Então, nesta noite, eu queria te encorajar também a dar o primeiro passo. Não ficar se vitimizando, eu não consigo, não posso, não falo. Não, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou tua filha. Posso todas as coisas no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Isso não é mensagem de autoajuda não, tá bom, irmãos? Isso é fé, é crer no Deus que pode, que age. Porque nós não precisamos de mensagem de autoajuda. A gente não precisa de horóscopo para sair de casa de manhã. Não, você precisa botar o joelho no chão, orar e vai para o seu trabalho, ou vai para a sua atividade, e Deus estará com você, é a promessa dele. Mas o que nós precisamos é realmente crer ao invés de murmurar, é poder ter coragem para enfrentar os desafios, porque ninguém vai enfrentar por você, é você obedecer, quando todo mundo ao redor duvida, você obedece, é você ter fé, nesse Deus que pode todas as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então creia porque o mar pode se abrir, creia porque a bênção virá, mas é preciso descansar no Senhor, é preciso fazer, é preciso que você realmente possa falar: Senhor, estou em Tuas mãos, mas eu estou disposto a fazer, Senhor, aquilo que Tu queres. Há um hino do nosso cenário que nós não vamos cantar, mas o coro dele diz assim: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Você já viu que nesses 2 anos e pouquinho que nós estamos aqui com os irmãos, eu não coloquei esse hino para cantar ainda, porque é um hino que é muito difícil cantar. Não é porque a música é difícil, porque o Júlio consegue tocar, não é? Mas porque eu tenho medo de ficar mentindo na hora que a gente canta. Porque, Senhor, estou pronto a fazer o que queres, sempre a Ti pronto a obedecer. Aí quando chega no primeiro desafio, Senhor, comigo não, manda o irmão. Como é que eu vou cantar um hino desse então? Não posso, né? Mas gostaria que todos pudéssemos cantar uma canção como essa, falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, pronto a Ti, pronto a obedecer, pronto a fazer o que o Senhor quer. Então manda, Senhor, escreve aí que eu vou fazer. Tem que ter coragem para fazer isso. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite, a poder enfrentar os nossos desafios, na convicção de que aquele que mora, que habita em nós, Ele é fiel para completar a obra que Ele um dia começou na nossa vida. Mas faça aquilo que Ele mandou Josué fazer: ser forte e age. Ser forte, corajoso, age. Ser forte e age. Tem que fazer alguma coisa. Deus nos abençoe a viver assim em nome de Jesus. Amém?